Abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 32. Tá bom a voz? Tá bom? Deuteronômio 32. Nós vamos ler os versículos 3 e 4. É uma declaração de Moisés, uma declaração um tanto quanto poética, uma declaração um tanto quanto de louvor. Na verdade, é um trecho do Cântico de Moisés. Deuteronômio 32, 3 e 4. Vamos ler? Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecerei a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e nele não há injustiça. Justo e reto é. Só o versículo 4 mais uma vez. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça. Justo e reto é. Podem se sentar, meus irmãos. Quando nós falamos de rocha, muita coisa vem na nossa cabeça. Mas eu tenho quase certeza que vem na sua cabeça Jesus. Quando você pensa em rocha, você já pensa logo naquele em que você está firmado. E aquele em que você está firmado é rocha. Mas rocha é singular. É a rocha. Mas ela é singular, porém, Deus é a rocha, Jesus é a rocha e a palavra é a rocha. Não são três rochas. Deus, Jesus e a palavra. São uma só rocha. A palavra é a rocha. A palavra é Jesus. E a palavra é Deus. Por quê? Porque nós entendemos que Jesus é a palavra de Deus encarnada. E que Jesus é o próprio Deus. Então, Jesus é o elo que capacita nos entender que a rocha, ao mesmo tempo que é a própria pessoa de Deus, é também a sua palavra. Deus e a sua palavra são indivisíveis. Deus nunca fala algo que não é totalmente a verdade dele. E ele fez com que isso se tornasse pleno e totalmente compreensível na pessoa de Jesus. Então, meus irmãos, Deus é a nossa rocha. E é nela que nós estamos edificando as nossas vidas. A nossa obra não está completada. O nosso edifício não está concluído. E nem estará nessa vida. Mas nessa rocha, que é Deus, nós estamos edificando, construindo, passo a passo, gradualmente, com prumo, com nível, com retidão, com sabedoria, com conhecimento, com todo o mais alto nível de construtor. Estamos edificando sabiamente as nossas vidas, firmes e seguros. Não estamos como um muro banguelo, estamos como um muro firme, sólido. E não estamos inseguros, não somos transponíveis. Nós estamos seguros com uma fortaleza. A vontade de Deus está na sua palavra. E o justo se guia, se dirige pela palavra. Mas o perverso tropeça na mesma palavra. Vamos ver 4 virtudes de Deus que Moisés diz a seu respeito nesse trecho do cântico. A primeira virtude, a primeira afirmação de Moisés a respeito de Deus é: Deus é a rocha. Isso mesmo, Deus é a nossa rocha, ou seja, Ele é o nosso alicerce, Ele é a nossa base, a nossa firmeza. De que forma Deus é a nossa rocha?
através da sua palavra. Como através do mistério de Jesus nós podemos entender que a palavra de Deus é o próprio Deus, é dessa maneira que Deus é a nossa rocha. Não como um velho barbudo de cabelos brancos sentado num trono, pronto para julgar tudo e todas as coisas com toda a justiça e retidão que ele tem. Não é isso. Mas ele é a nossa rocha na sua palavra. Jesus disse que existem dois tipos de pessoas edificando em dois tipos de alicerce. Mateus 7, do 24 ao 27, nós conhecemos esse texto, diz assim: aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram ventos, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Aquele, porém, que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, louco, nécio, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos, combatendo aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Algo interessante a se destacar. A casa sobre a rocha. O alicerce na rocha. Ouve a palavra e pratica. E o resultado, diante das dificuldades, resiste firme. O alicerce na areia. Ouve as palavras e ignora. O resultado, diante das dificuldades, perece. E sabe qual é o pecado que a pessoa que tem edificado a casa sobre a areia comete, irmão? É a altivez, é a soberba. É presumir que não precisa dar crédito à palavra de Deus. É presumir que é autossuficiente e que é autônomo. Deus nos fez livres, mas não autônomos. Não autossuficientes. Porque isso está consoante a palavra que Salomão diz em Provérbios, que a altivez precede a queda e a soberba antecede a ruína. O homem soberbo, ele está arruinado, ele só ainda não sabe. O homem altivo, ele está caído, ainda que esteja em pé. Mas aquele que se humilha e reconhece a necessidade, a dependência de conhecer a palavra de Deus e de aplicá-la na sua vida, esse está em pé, mesmo que esteja caído. Você não conhece a palavra de Deus, irmão. Eu não conheço a palavra de Deus, não da maneira como Deus quer que eu conheça, porque Ele quer que eu a conheça dia após dia. Todos os dias da minha vida, eu vou me deparar com o mesmo texto, eu vou me deparar com o mesmo sermão, eu vou me deparar com a mesma palavra, e ela terá um significado totalmente novo para mim, totalmente santo, totalmente transformador. Por quê? Porque eu escolhi, porque eu reconheci que eu preciso ouvir a palavra de Deus e preciso praticá-la em todas as circunstâncias. Eu preciso edificar a minha vida sobre a rocha. Quando Moisés diz, Deus é a rocha, Ele é a rocha através da sua palavra. Nossa rocha que serve de base para aqueles que o aceitam, mas é um tropeço para aqueles que o rejeitam. Abra sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos de 6 a 8. Diz assim: por isso também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião
a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para nós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes é a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi posta a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalos, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Eles não foram destinados a serem desobedientes, mas foram destinados a tropeçarem por serem desobedientes. Nós fomos predestinados a sermos salvos. Predestinado significa que foi antes. Destinado significa que foi a partir. Eles foram destinados a tropeçarem a partir da sua desobediência. Mas nós fomos predestinados à salvação a partir de nada, independente de nada. Não imagine que Deus escolheu pessoas para desobedecerem. Deus não elegeu ninguém para desobedecer. Entenda que destinação não é o mesmo que predestinação. Deus escolheu pessoas para serem salvas, para demonstrar a grandeza da sua misericórdia. Somos nós. Mas e aqueles que tropeçam, Tiago? Eles tropeçaram na sua própria desobediência. E a sua desobediência é a recompensa que eles têm de Deus. Tropeçar é a recompensa da sua desobediência. A lei, meus irmãos, só prejudica o transgressor. Só acha ruim radar de limitação de velocidade quem gosta de correr. Quem anda devagar nunca vai sequer notar que há radar. Só acha ruim de pagar impostos aqueles que têm pretensão de sonegá-los. Só vai preso aquele que rouba, mata, furta, prostitui, corrompe. Isso no mundo perfeito, não no Brasil, mas deveria ser. No mundo perfeito, numa justiça ideal, a lei só prejudica os transgressores. Homem de bem não tem medo da lei. A lei está do lado dele. Se a lei dos homens, a lei civil, a lei do nosso país não faz isso, é porque o coração do homem já é mau em elaborar as suas leis. Mas a lei de Deus não perece, não passa, não perde por esse mal. Quando a lei nos priva de algo, só acha ruim aqueles que amam o pecado. Quando a lei nos manda fazer algo, só acha ruim aqueles que são preguiçosos. A lei não está aqui. Quando eu digo a lei, para nós, é a lei de Cristo. É a lei da liberdade. E não a lei de Moisés. Quando eu digo a lei, é a lei de Cristo. Em que o apóstolo Paulo fala: amem uns aos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Quando eu estou disposto a obedecer à lei de Cristo, só vou ter benefícios dela. Ela nunca vai me incomodar. Ela nunca vai me fazer mal. Mas se eu me sentir ofendido por ela, então que eu me ofenda. Porque a vida toda eu passei ofendendo a Deus. Segunda afirmação de Moisés: Deus é a rocha cuja obra é perfeita. A sua obra é perfeita. Deus é perfeito e o homem é imperfeito. Se nós não nos encaixamos na sua palavra, é porque precisamos ser corrigidos. Nós precisamos mudar. Deus não precisa mudar. Nós precisamos de correção e não Deus. Nós precisamos de adequação e não a sua palavra. Jesus demonstrou isso. A sua obra nunca foi contraditória. E nós vamos ver dois exemplos. O primeiro está lá em João, capítulo 8, versículos de 2 a 10. Esse nós vamos ler na íntegra. E o segundo eu só vou narrar aqui para vocês. João 8, de 2 a 10.
Está escrito: e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no ato, adulterando, e a lei nos mandou, Moisés, que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. E ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Vamos ver o 11 também. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. A obra de Deus não é contraditória. Nós vemos aqui que aqueles fariseus mal intencionados, como querendo tentar Jesus, como querendo descobrir em Jesus falha, que provasse que ele não era o Messias, que provasse que ele não era um profeta de Deus, que provasse que ele estava errado, trouxe um caso difícil de ser julgado. Porque se Jesus, diante daquela mulher adúltera, quisesse demonstrar o amor e misericórdia de uma maneira humana e simplesmente dissessem: não apedrejem-na, perdoem-na, Jesus estaria contrariando a lei de Moisés. E a lei de Moisés foi dada por Deus para que o povo judeu tivesse ordem, regras, decências que os diferenciassem dos outros povos. E a lei de Deus não é contraditória, mas é perfeita. Por outro lado, se ele dissesse: apliquem a lei, matem-na, ele estaria transgredindo a lei romana, porque o judeu não podia aplicar a pena de morte sem o consentimento dos dignatários romanos que governavam naquela época. Se Jesus dissesse: não matem, ele não era o Messias porque ele contrariava a lei de Moisés. E se ele dissesse: mate, ele era um transgressor e eles o entregariam para Pilatos. Então Jesus disse: matem, mas aquele que não tem pecado entre vós, seja o primeiro que atire pedra. Porque Jesus já conhecia a consciência deles. Porque alguma coisa estranha tinha naquele cenário. Porque se aquela mulher estava adulterando, aonde estava o homem que com ela estava adulterando? Jesus sabe de todas as coisas. Jesus, quando estava ali no templo, já sabia que essa mulher havia de vir e ser entregue diante dela. Porém, meus irmãos, o senso de justiça de Deus é perfeito. E Jesus diz para ela: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: não. E ele disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Quantas vezes nós erramos para com Deus e Deus diz assim: olha, filho, eu te dou mais uma chance. Abre o teu olho, endireita-te. Deus está disposto a nos perdoar. Deus está disposto a tantas vezes quantas forem necessárias dizer: você está perdoado, não erre. Porque a obra de Deus é perfeita, não se contradiz. Segundo exemplo disso é a questão do tributo, que está lá em Mateus capítulo 22. Jesus estava ensinando no templo e os fariseus chegaram mais uma vez para tentá-lo. E eles disseram: olha, Senhor, nós sabemos que o Senhor é justo, que não julga segundo julga os homens, mas que com retidão julga segundo Deus. E não faz acepção de pessoas. Diga para nós,
É justo pagar tributo a César? Nós que somos judeus, nós que fomos chamados para ser livres, nós que fomos chamados para ser cabeça e não cauda, devemos pagar tributo a César? Isso não estaria rebaixando o povo de Deus? Jesus falou assim: dai-me aqui uma moeda do tributo. E trouxeram uma moeda do tributo para Jesus. Ele disse: quem é a inscrição e o rosto que está nessa moeda? E eles disseram: de César. Jesus falou: dá então a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é de arrepiar os cabelos. Como Jesus quebra as pernas deles. Vocês estão sendo dirigidos e governados por César, e vocês pensam que Deus não quer que César esteja lá? Por um acaso César está fora do controle de Deus? Por um acaso César não está sendo um martelo de Deus sobre as suas vidas desobedientes, hipócritas, irreligiosas, vã religiosas? Acaso não é Deus mesmo quem colocou César lá para fazer tudo isso que ele está fazendo? Claro que Jesus não falou tudo isso que eu estou falando. Mas essa simples palavra, dê a César o que é dele e dê a Deus o que é de Deus, fala muito mais do que isso que eu estou falando. O homem perverso, o homem mau, o homem pervertido, na sua desobediência, ele tenta negociar o seu pecado com Deus, buscando em Deus imperfeições. Existe um pensamento de Martinho Lutero que resume essa atitude do homem. Ele diz assim: se alguém procura na Bíblia a palavra de Deus, a encontrará. Porém, se procura nela justificação para os seus erros, receberá do diabo. A Bíblia não vai justificar o meu pecado. A Bíblia vai apontar o meu pecado. Não há como eu encontrar um erro na Bíblia que justifique o meu erro. Por quê? Por causa da terceira afirmação que Moisés faz a respeito de Deus. Ele diz: Ele é a verdade. Deus é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o oposto dessa virtude é a mentira. E toda mentira vem do diabo, pois ele faz oposição a Deus e vem mentindo desde o princípio. E ele não mente diretamente, mas ele distorce a verdade de Deus. O diabo não mente diretamente, porque ele sabe que eu reconhecerei a falsidade. Então, ele distorce a verdade de Deus para que ela pareça imperfeita para mim. Vamos imaginar a tentação do Éden. Gênesis 3. Deus disse assim: de toda árvore que está no jardim comerão livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Mas a serpente disse assim para Eva: não disse Deus, comerás livremente de toda árvore do jardim? E a Eva disse: sim, mas ele disse: da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis, nem tocareis. Vê que Deus não disse que não tocareis. Deus disse: não comereis. A religião, meus irmãos, faz acréscimos à palavra de Deus como se ela não fosse suficiente. A religião legalista acrescenta leis às leis de Deus, porque acha que a verdade de Deus não é suficiente para proteger o homem de pecar. Se eu me dirigir pela palavra de Deus e somente pela palavra de Deus, eu não pecarei. Mas vem a religião legalista e fala: olha, irmão, você não pode beber.
porque beber é um pecado. Mas a Bíblia não diz isso. Olha, você não pode usar a internet porque a internet está cheia de pecado. Mas a Bíblia não diz isso. O homem acrescenta as suas leis às leis de Deus. Os fariseus estavam repletos disso. Mas aqui no Éden era mais pernicioso. Por quê? Porque a Eva acrescentou palavras na boca de Deus. Talvez, porque de certa forma nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que esse diálogo de Eva e a serpente não foi uma única vez, mas muito provavelmente foi um diálogo que levou tempo até que a serpente a convencesse. Muito provavelmente porque Eva, de alguma maneira, imaginou que a serpente tinha más intenções. Então ela disse, olha, para eu não comer é melhor eu nem tocar. Mas aí a serpente fala assim, não. Quando vocês comerem dela, vocês vão ser igual a Deus, sabendo o bem e o mal. Deus não quer que vocês sejam iguais a eles. Iguais a Ele. É isso que o diabo faz. Deus disse, vocês vão morrer. E Satanás disse, vocês vão ser iguais a Deus. É por isso que Deus falou. É por isso que Deus proibiu. É por isso que Deus ordenou. Nós vemos a mesma coisa com Jesus no deserto. Jesus, tendo saído do seu batismo, foi levado pelo Espírito até o deserto para ser tentado. E jejuou 40 dias e 40 noites, e por 40 dias e 40 noites foi tentado. Às vezes nós pensamos que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, se preparou, e então o diabo veio tentá-lo. Não. Jesus precisou enfrentar ao mesmo tempo a tentação do diabo e o jejum. E então, o texto descreve para nós um pedaço, uma parte dessa tentação em que o diabo chega e fala, olha, se tu és o Filho de Deus, ordene que essas pedras se tornem pães. Meu irmão, veja uma coisa. Jesus acabara de ser batizado. E o testemunho de João Batista é esse. Que quando Jesus foi batizado, saindo das águas, o Espírito Santo repousou sobre ele em forma corpórea de pomba. E era esse o sinal que João Batista aguardava de Deus, para saber quem era o Messias, e o céu se abriu, e uma voz do céu disse, esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E Satanás falou, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus tinha acabado de ouvir, há poucos dias, do próprio Pai, este é o meu filho. Quando Deus te der uma palavra, quando Deus te der uma afirmação, quando Deus te der uma direção, o diabo pode até dizer, se realmente isso é de Deus, faça tal, pense tal, e você só tem que dizer para ele, não. Não. Eu sou, eu vou, eu faço porque Deus me disse. Jesus disse assim, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É aquela palavra que no Rio Jordão saiu para ele e disse, tu és o meu filho, tu és o meu filho, tu és o meu filho, eu me alegro em você. E por isso ele disse, Satanás, eu não preciso de pão, porque é aquela palavra, é aquilo que me alimenta, é aquilo que me fortalece neste jejum. E não é pão, pão vil, não é o pão do suor. É a palavra que sai da boca de Deus. Satanás, ele é limitado. Nós temos que entender isso. Ele é muito astuto, ele é muito experiente. 5.000 anos de prática. Mas ele não é onisciente, ele não é onipotente. Ele disse assim, mas também está escrito. Perdão, primeiro ele pega Jesus, leva até
o pináculo do templo, que é a parte mais alta do templo, e fala assim, olha, se tu és o Filho de Deus, veja que ele ainda está insistindo nisso. Jesus acabou de ouvir, tu és o meu filho, e ele ainda está insistindo em dizer a verdade de Deus. Olha, então se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque também está escrito. Se é um problema de Bíblia, vamos lá. Também está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te peguem nas mãos e você não tropece em pedra. Aí Jesus fala, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. A terceira tentação, Satanás não usa mais a palavra. A terceira tentação, Satanás leva Jesus até um monte bem alto e mostra a ele todos os reinos. E fala assim, ó, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Eu quero só abrir um parênteses aqui, porque há um perigo muito grande no evangelho brasileiro da atualidade. O evangelho que nós temos ouvido no Brasil e de uma forma geral no mundo é esse. Eles colocam as palavras do diabo na boca de Deus. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Deus não precisa me dar nada. Deus não tem obrigação de me dar nada. Deus não vai me dar nada em troca de adoração. Deus não vai restituir nada em troca de adoração. Deus não vai acrescentar nada em troca de serviço. Eu sirvo a Ele porque é o meu dever. E Ele me dá o que Ele quer, sem que eu tenha que fazer nada por isso. Fecha parênteses. Voltando na tentação de Jesus, Jesus disse assim, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Deus é a verdade, irmão. Quando Deus diz é. E quando Deus diz não, é não. Se Deus disse a Jesus, tu és o meu filho, nada do que Satanás dissesse durante aqueles 40 dias ia tirar essa convicção de Jesus. A quarta afirmação que Moisés faz a respeito de Deus. Deus é justo e reto. Deus é justo e reto. Deus é misericordioso, tardio no irar-se, bondoso e sempre perdoa quem se arrepende do mal. Como um pai que se compadece do filho. Assim Deus nos ama. Mas sobretudo, Deus é justo e não faz acepção de pessoas. E tudo que o homem planta, ele colhe. Existe um pensamento do neoevangelicalismo que pensa que Deus é mais misericordioso do que Ele é justo. Que pensa que Deus é mais misericordioso do que Ele é justo. Mais amoroso do que justo. Eu já pensei assim. Eu já cheguei a pensar dessa maneira também antes. Nossa, Deus é muito mais misericordioso e amoroso do que Ele é justo. Porque se Ele fosse justo, Ele teria me matado. Não! A misericórdia de Deus não sobrepõe o senso de justiça dele. É justamente o contrário. É por causa do senso de justiça dele que ele mandou Jesus para me justificar. E a minha fé faz com que a misericórdia dele não permita eu ser consumido. Não é porque Deus é mais misericordioso do que justo que ele não aplica a pena que em mim é devida imediatamente. Não, não é por isso. É justamente pelo contrário. É porque ele é mais justo do que misericordioso que ele reconhece a justiça que há na fé em Jesus Cristo. Ué, foi ele próprio que enviou a justificação. Foi ele próprio que se reduziu à forma humana e estando aqui viveu uma vida exemplar e morreu uma morte substitutiva. Morreu no meu lugar. Porque ele morreu, eu não preciso morrer. E porque ele ressuscitou, eu também aguardo ansiosamente o dia da minha ressurreição. É porque ele é justo. Não pensem mais, se você pensava que Deus podia quebrar a sua própria justiça pela sua misericórdia, ele não faz isso. Ele é misericordioso justamente porque ele é justo. Meus irmãos, nós não podemos explorar a bondade de Deus para justificar as nossas faltas. Porque Deus conhece se nos nossos corações existe inocência ou má fé. Salmo 32.
salmista nos diz um pouco a respeito disso. A respeito de justiça, de justificação, de perdão de Deus, de justiça de Deus. Ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Irmãos, é coberto e não encoberto. Coberto por Deus e não encoberto por mim. Eu exponho o meu pecado e Deus é quem o cobre. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Deus sabe se você está sendo verdadeiro ou se você está sendo hipócrita. Pense na oração do fariseu e na oração do publicano. Os dois sobem para orar. E o fariseu em pé bate no peito e diz: obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem me feito um justo na terra. Porque eu tenho feito obras, obras e obras e obras. E não sou como esse publicano. E o publicano, olhando para o chão, disse assim: eu não sou digno nem de que o Senhor me ouça. Eu sou pecador. Isso que eu faço é errado. Ele nem podia levantar os olhos, de envergonhado que estava. Jesus disse: na verdade eu te digo que esse saiu justificado e aquele não. Deus sabe, meu irmão, se no seu coração há arrependimento sincero e não hipocrisia. Deus sabe se não há uma falsa maneira de tentar expor uma humildade para ser reconhecida. Nós falamos sobre isso hoje de manhã. Sabe, irmãos, eu poderia vir aqui com duas imagens. Com um terno, uma gravata e com a voz bem entoada para demonstrar o quão justo, reto e moralmente inculpável eu sou. Mas eu poderia vir aqui frágil, desfalecido, com olheiras, com mau hálito, dizer para vocês que eu jejuei o dia todo, estou cansado, jejuei pela sua vida. Na primeira forma, eu sou soberbo, eu sou vaidoso pela beleza e pelo poder. Mas da segunda eu também estou sendo vaidoso. Porque Jesus diz: quando você jejuar, passa maquiagem, passa perfume e sorriso no rosto. Porque ninguém deve desconfiar que você jejuou. Deus sabe se no meu coração há sinceridade ou hipocrisia. Enfim, meus irmãos, Deus é o ser supremo, fidedigno de todo o universo. Ele é a rocha perfeita, verdadeira e justa. Se nós procurarmos cuidadosamente a sua verdade que está nas Escrituras e praticarmos, então seremos uma bênção. Mas se buscarmos imperfeições em Deus, que justifique os nossos erros, nós nos tornaremos mais indignos, mentirosos e injustos do que éramos antes. Deus nos quer a sua imagem e semelhança, e o diabo quer o contrário. Diante disso, irmãos, vamos aplicar essa palavra nos nossos corações. Saber que é na palavra de Deus que eu vou estar fundado, firmado, seguro. Que a sua obra é perfeita e nada, nem o dia mau, foge ao controle de Deus. Saber que Ele só diz a verdade e que é o diabo quem quer transformar a verdade dele em mentira. E saber que Ele é justo, até mesmo no seu perdão. E é por isso que nós estamos seguros, tranquilos, convictos, se nós cremos em tudo isso. Amém?
Graças a Deus. Se coloque em pé para nós orarmos.